Olá, pessoa querida e amada de Deus. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser tomadas por uma força invisível, falando palavras que não compreendem, enquanto outras permanecem em silêncio, como se algo dentro delas estivesse trancado a sete chaves? O dom de línguas, tão antigo quanto o próprio Pentecostes, não é uma habilidade que se adquire como se aprende a tocar um instrumento. Ele é, antes de tudo, uma rendição, um processo de esvaziamento do ego e da entrega ao invisível. A maioria das pessoas vive esmagada sob o peso do controle. Querem entender tudo, nomear, categorizar, prever. Elas foram treinadas desde cedo a dominar as suas emoções, a pensar racionalmente, a manter os pés firmes no chão do que é lógico e comprovado. Mas o Espírito Santo não é uma equação. Ele sopra onde quer. E a alma que deseja recebê-lo precisa primeiro ser despida de suas couraças intelectuais e emocionais. Falar em línguas é um gesto de total vulnerabilidade. É permitir que o inconsciente, onde estão escondidos os gritos reprimidos, os desejos sufocados e os clamores mais antigos da alma, seja tocado por algo maior. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, porque a mente não pode produzir aquilo que é eterno em palavras finitas. E é nesse ponto que muitos travam. Eles não têm medo de falar, têm medo de se expor. O bloqueio não é espiritual no começo, é psicológico. O ego, uma estrutura construída para proteger o eu de experiências que fogem ao controle, sente-se ameaçado diante do desconhecido. Ele resiste, ridiculariza, racionaliza, mas lá dentro, escondida sobre as máscaras que a cultura impõe, há uma criança espiritual que deseja apenas ser tocada. Uma criança que sabe que existe algo além da linguagem humana. Uma voz que clama por conexão com o divino. É essa criança que precisa emergir. Na psicologia profunda, esse movimento é conhecido como individuação, o caminho da alma em direção à sua totalidade. Mas não há individuação sem confronto com a sombra. E o dom de línguas, paradoxalmente, obriga o indivíduo a olhar para dentro, para suas vergonhas, suas travas emocionais, suas memórias de rejeição. Pois quem teme ser ridículo diante dos homens ainda não aprendeu a ser pequeno diante de Deus. E então surge a pergunta silenciosa: e se eu falar e parecer tolo? O temor do julgamento é um espelho do próprio orgulho. Quem teme se expor, teme ser visto. E quem teme ser visto ainda não se permitiu ser conhecido por Deus em sua nudez emocional. Mas há um caminho, um processo, uma libertação que começa quando se permite apenas tentar, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. A entrega ao dom de línguas não é um espetáculo, é uma travessia. E como toda travessia verdadeira, ela envolve risco, desprendimento e uma coragem que só pode ser sustentada pelo amor. O amor perfeito lança fora o medo, diz a Escritura. E é no amor que o espírito encontra espaço para habitar. Há momentos em que o espírito se aproxima como brisa suave, e em outros como vento impetuoso, mas nunca vem forçado. Ele busca corações rendidos, não perfeitos, almas sedentas, não ensaiadas. Quando o corpo treme, quando a mente silencia e os sons começam a brotar sem sentido aparente,
O que está acontecendo ali não é descontrole, é reintegração. O inconsciente espiritual se unindo ao eterno. E então, o som que sai da boca não vem da mente, mas do espírito. É uma língua que não foi aprendida, mas intuída. Não é fabricada, é recebida. Não é lógica, é verdade em estado bruto. E no fundo, quem fala em línguas está dizendo o que sempre quis dizer, mas nunca teve coragem ou palavras para se expressar. Na alma daquele que se aproxima do dom com reverência e rendição, começa a ocorrer um deslizamento lento e profundo. As camadas da personalidade, moldadas ao longo dos anos pelas exigências do mundo, começam a ceder espaço. O inconsciente coletivo, aquele vasto território onde habitam símbolos, arquétipos e feridas herdadas, começa a se agitar. Algo que estava adormecido desperta, como uma chama antiga reacendendo em meio às ruínas do eu racional. Nesse ponto, muitos desistem. Sentem o corpo reagir, a garganta querer emitir som que não fazem sentido e se retraem, dizendo a si mesmos: Isso não pode ser de Deus. Mas essa é a voz do superego, o guardião do comportamento aceitável, do que é digno ou ridículo segundo os olhos dos outros. É também a voz da ferida que aprendeu a sobreviver, sendo aceita e não sendo verdadeira. Mas a verdade nunca grita. Ela sussurra em meio ao caos. A verdade espiritual, a que liberta, é precisamente aquela que não precisa ser compreendida pela mente. Ela precisa ser vivida. E os dons espirituais não foram dados para serem analisados com frieza, mas para serem experimentados com reverência. O dom de línguas é, em sua essência, uma oração além da razão, uma intercessão que rompe as fronteiras do entendimento humano. Falar em línguas não é uma manifestação superficial. É uma expressão da alma conectada diretamente com a fonte. É uma partitura espiritual que nasce sem pauta, mas carrega dentro de si o peso da eternidade. Quando se entra nesse estado, algo dentro da psique começa a ser reorganizado. O caos interno encontra direção. Os nós emocionais, apertados há anos, começam a se soltar. E é por isso que muitos choram ao falar em línguas. Não sabem por quê, mas sentem que algo está sendo curado. A cura, aliás, raramente é visível no momento. Ela acontece nos subterrâneos da alma, no silêncio depois da oração, na paz inexplicável que toma conta do coração, na leveza que não se justifica por razões racionais. A cura vem porque, ao se permitir orar em línguas, o indivíduo finalmente aceita não ser o centro do controle. Ele deixa de ser o arquiteto da própria transformação e se torna solo fértil para a obra do Espírito. Mas há uma dinâmica ainda mais profunda em jogo. Ao falar em línguas, o indivíduo confronta a barreira do seu próprio narcisismo espiritual. Aquela necessidade de ter tudo sob controle, de entender antes de confiar. Ele percebe, talvez pela primeira vez, que a sua alma tem caminhos que sua mente nunca pisou. E que Deus, em sua sabedoria, escolheu justamente esse dom para escandalizar os sábios e exaltar os humildes. Quem canta em línguas está, na verdade, abrindo as portas da casa interior para que Deus entre em cômodos que estavam fechados há anos.
Ele está entregando as chaves do inconsciente, permitindo que o Espírito Santo percorra as memórias, os traumas, os desejos secretos. É uma forma de oração que diz: Senhor, vem onde nem eu consigo ir, toca onde nem sei que há dor. E então, sem aviso, a linguagem se torna louvor, e o louvor se transforma em cura. A alma, antes fragmentada entre desejos opostos, começa a se unir novamente. Não porque compreendeu tudo, mas porque se entregou, porque confiou, porque pela primeira vez permitiu-se ser instrumento, não voz, mas som, não explicação, mas revelação. A experiência de cantar em línguas estranhas, portanto, não é um dom reservado a uns poucos privilegiados, mas uma resposta à disposição interior de morrer para si mesmo, morrer para a necessidade de controlar, de parecer coerente, de se encaixar. É o contrário do narcisismo. É o despojamento completo. É um batismo de som, onde a voz se liberta das algemas da lógica para entrar em sintonia com o Espírito eterno. E nesse processo, uma transformação psicológica começa a ocorrer. O inconsciente, tão frequentemente temido e ignorado, passa a ser reconhecido como um campo fértil de revelações. Nele habitam não apenas sombras e traumas, mas também promessas não cumpridas, dons esquecidos, sonhos abortados. E ao permitir que o Espírito interceda por meio de gemidos inexprimíveis, a alma começa a reconstruir seu verdadeiro mapa, aquele traçado antes da fundação do mundo. Muitos não percebem, mas resistem ao dom de línguas porque estão profundamente identificados com suas personas, suas máscaras sociais, seus papéis familiares, suas identidades construídas a partir das expectativas alheias. Essas máscaras, embora úteis, não podem entrar na presença do Santo. E o Espírito, ao se manifestar, não busca dialogar com essas construções do ego. Ele fala diretamente à essência, à parte mais pura, mais ferida e mais verdadeira da pessoa. A psicologia junguiana nos ensina que há um processo chamado enantiodromia, a marcha dos opostos. Quando o indivíduo vive excessivamente identificado com a razão, com o controle, com a estrutura, o inconsciente cria uma tensão até que o oposto se manifeste. É por isso que, às vezes, pessoas altamente racionais são surpreendidas por uma experiência mística que desmorona tudo o que acreditavam. Deus utiliza essas quebras internas para reconstruir algo mais real, mais profundo, mais alinhado com o propósito eterno. E o dom de línguas, nesse contexto, atua como catalisador. Ele implode a rigidez do controle mental e afunda o indivíduo em uma linguagem primitiva e sagrada, anterior à lógica, anterior ao ego. Não é um dom para mostrar poder, mas para lembrar que há vida além da mente, que há conexão além do entendimento, que o Espírito fala e, quando fala, tudo dentro responde. Ainda assim, o processo não é sempre suave. Às vezes, o primeiro impulso para falar em línguas vem acompanhado de resistência física. Um aperto no peito, um nó na garganta, um tremor nas mãos. Isso não é espiritualismo barato.
É o corpo reagindo ao fato de que está prestes a liberar algo antigo, guardado, reprimido. É como se a alma gritasse de alívio ao saber que será finalmente escutada sem censura. Alguns tentam racionalizar esses impulsos, dizem. Isso é apenas emoção. Mas esquecem que emoção também é linguagem, que o espírito fala por meio do corpo, das emoções, do silêncio, e que há emoções que, quando consagradas, se tornam caminhos para o sagrado. O choro, o riso, os sons que escapam sem tradução. Tudo isso, quando entregue, se transforma em adoração pura. E então, pela primeira vez, a pessoa percebe que cantar em línguas não é uma técnica, nem uma performance, é uma rendição. É a alma dizendo: não preciso entender para confiar, não preciso controlar para receber. E é nesse ponto de rendição que a liberdade começa. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E essa liberdade não é apenas para viver, é para ser inteiro, verdadeiro, redimido. A partir daí, a jornada já não tem volta. Quem foi tocado de verdade pelo dom de línguas jamais voltará a ser o mesmo, porque algo nele morreu e algo eterno nasceu. O grito preso foi liberto. A criança espiritual, tantas vezes silenciada, voltou a cantar. À medida que o som se instala no corpo, a experiência deixa de ser apenas vocal e passa a ser visceral. É como se cada célula vibrasse numa frequência que não pertence a este mundo. A mente, acostumada a dirigir tudo com severa lógica, recua. E no espaço que se abre, a presença do Espírito ocupa os vazios internos que antes estavam tomados por medo, orgulho e culpa. O cantar em línguas torna-se, então, um êxodo do controle para a comunhão, um deslocamento da razão para o mistério. E nesse território do mistério, algo ainda mais profundo acontece. A alma começa a reencontrar partes de si que estavam exiladas, pedacinhos de identidade fragmentada que, ao longo da vida, foram silenciados para que o indivíduo pudesse sobreviver. A criança espontânea que um dia acreditou no invisível. A adolescente que chorou porque sentia algo sagrado, mas não soube explicar. O adulto que, no silêncio da madrugada, soube que havia um chamado, mas nunca encontrou palavras para nomear aquilo. Tudo isso começa a emergir. A voz que ora em línguas está nomeando o indizível. Está costurando os fragmentos da existência com fios de som e presença. E ao fazer isso, inicia-se uma reintegração. O indivíduo deixa de ser apenas um ser adaptado ao mundo para tornar-se novamente um ser ligado à eternidade. Esse é o verdadeiro avivamento interior, quando a alma deixa de apenas existir para voltar a cantar. Mas esse canto não se trata de melodias humanas. Ele é muitas vezes feito de sons entrecortados, de sílabas desconexas, de uma gramática que não se submete a nenhuma língua da terra. E ainda assim, carrega um poder transformador, porque não é o som em si que tem poder, mas o espírito por trás do som. É ele quem se move, é ele quem toca, é ele quem intercede quando a pessoa já não sabe o que pedir, nem como orar.
Em momentos assim, o adorador se torna invisível, desaparece, e o que sobra é apenas Deus, falando com Deus, dentro de um templo vivo. O corpo, outrora palco de ansiedades e angústias, transforma-se em altar. Os lábios se movem sozinhos, conduzidos por uma sabedoria que não vem do intelecto. É o espírito utilizando a voz humana para entoar canções que só o céu entende. E isso basta. Do ponto de vista psicológico, há uma desestruturação da persona. Aquela imagem construída para agradar, para proteger, para pertencer. E com ela ruem os medos ligados à rejeição, à exposição, ao fracasso. Porque no altar da entrega não há mais espaço para performance. Tudo se torna verdade e a verdade liberta. É nesse ponto que muitas curas emocionais acontecem, não porque foram nomeadas em voz alta, mas porque o espírito foi até o ponto de origem da ferida e soprou vida. Feridas que vieram de rejeições, abusos, abandonos ou silêncios ensurdecedores começam a se dissolver. Porque naquele instante, o que se vive é aceitação total. O espírito não exige explicação, não cobra coerência, não pede justificativas. Ele simplesmente ama. E onde há amor verdadeiro, o medo não sobrevive. Ao cantar em línguas, o indivíduo começa a experimentar uma nova forma de confiança. Aquela que não depende da lógica, nem do resultado. É uma fé que se sustenta no invisível e que brota do fundo do ser. Uma fé que canta mesmo sem saber a letra, que adora mesmo sem entender, que entrega tudo mesmo sem ver nada. Essa é a essência da oração em línguas. Uma comunhão sem palavras compreensíveis, mas repleta de sentido eterno. E assim, o Espírito continua soprando, não como ruído, mas como melodia divina. Não como fenômeno para impressionar, mas como cura para transformar. A alma agora, afinada com o céu, canta. E ao cantar, finalmente se reconhece. E quando a alma se reconhece, ela não volta mais a caber nas estruturas estreitas que antes chamava de identidade. Ela se expande, rompe os limites do nome, da função, da reputação, porque agora sabe que é templo, é voz, é o som sagrado. E isso muda tudo. Falar em línguas, ou melhor, ser falado em línguas, torna-se um novo nascimento. Um nascimento não do sangue, nem da vontade da carne, mas do espírito. Nesse renascimento, tudo que estava escondido sob o peso do passado começa a se reconfigurar. As culpas, antes alimentadas por uma teologia de medo e mérito, começam a perder a sua força, porque o Espírito, ao se mover livremente em oração, revela que a comunhão não é resultado de desempenho, mas de filiação. Aquele que canta em línguas é, no fundo, aquele que diz com o corpo: Abba, Pai. E essa é a chave. A oração em línguas é, acima de tudo, um retorno ao Pai. É o reencontro entre a criatura ferida e o Criador, que nunca deixou de esperar. A linguagem estranha que brota dos lábios não é uma fuga do mundo, mas um caminho de volta para casa.
A casa onde não se exige explicações, onde não há cobrança, apenas acolhimento. Muitos não compreendem isso porque tentam explicar o dom pelas lentes da lógica. Mas o dom de línguas não foi dado para ser compreendido, foi dado para ser vivido. Ele não se encaixa nas teorias humanas, porque fala direto ao espírito, e só o espírito pode discerni-lo. Aquele que se entrega a esse dom começa a perceber um silêncio novo dentro de si. Um silêncio que não é ausência, mas presença. Um descanso, um lugar de habitação. O mundo pode continuar em ruído, mas dentro dele há um canto permanente, mesmo quando os lábios se calam. E esse canto tem efeitos profundos. As emoções tornam-se mais leves. A percepção espiritual se aguça. O discernimento cresce. As compulsões perdem a força, não porque foram vencidas por esforço, mas porque foram silenciadas pela presença. O Espírito não apenas intercede, ele reorganiza, cura os vínculos, desata os nós, resgata os pedaços esquecidos da alma. E aquele que antes tinha medo de se expor, agora fala com ousadia, não com arrogância, mas com autoridade, porque já não fala de si mesmo. Sua voz foi entregue. Sua boca agora é instrumento. Ele ora em línguas não porque busca uma experiência exótica, mas porque descobriu que só assim consegue expressar o que o seu coração sempre soube: que há um lugar em Deus, onde todas as partes fragmentadas da alma finalmente se encontram. Essa é a verdade que transforma. Não se trata de aprender a falar em línguas, como se fosse um código a ser decifrado. Trata-se de abrir espaço, de silenciar a mente, de permitir que o espírito fale. O maior obstáculo nunca foi a ausência da fé, mas a presença do medo. Medo de parecer ridículo, medo de errar, medo de não ser aceito. Mas quando se entrega esse medo, algo sobrenatural acontece. A linguagem do céu desce sobre a terra, e a terra dentro de cada um. Aquela que era seca, árida, esquecida, começa a florescer. O deserto se transforma em jardim. O gemido vira cântico. A lágrima vira semente. E o que antes era vergonha, agora é glória. A oração em línguas, assim, torna-se um novo fôlego. Um sopro que desintegra velhas crenças, que expulsa os fantasmas da culpa, que reacende a chama da esperança. E então, mesmo que o mundo ao redor continue em guerra, há paz, porque a alma aprendeu a cantar, não com palavras humanas, mas com a linguagem eterna do Espírito. E quando a alma aprende a cantar assim, algo sagrado acontece nos porões mais escuros do ser. Aqueles lugares onde antes se acumulavam memórias amargas, promessas quebradas, pactos inconscientes com a dor. Todos esses territórios começam a ser visitados pela presença viva de Deus. Não mais com julgamento, mas com restauração. O Espírito entra como fogo e bálsamo, consumindo as mentiras que moldaram identidades e soprando verdade onde antes só havia ruído interno. Falar em línguas, então, revela-se como um processo de individuação espiritual, não no sentido junguiano de fortalecimento do ego, mas na direção inversa, uma dissolução consciente das máscaras,
para que o verdadeiro eu em Cristo se manifeste. Essa voz que sai sem filtro nem estrutura humana é a voz da parte da alma que já sabe quem é. Não porque descobriu por esforço próprio, mas porque foi lembrada pelo Espírito. E é aí que se entende: o dom não é apenas para edificação pessoal, como muitos pensam. Ele é para alinhamento profundo, para reconectar a alma com a sua origem divina, para lembrar ao coração quem é seu Pai e qual é o seu nome eterno. O orar em línguas faz isso sem ensinar, faz por presença. Cada sílaba pronunciada no espírito vai limpando os espelhos internos, até que a imagem de Cristo comece a emergir das distorções emocionais, culturais e religiosas. E essa imagem não grita, não se impõe, ela apenas brilha. A pessoa que canta em línguas com entrega e reverência começa a carregar dentro de si uma luz que não se explica, mas se percebe. Uma paz que não é ausência de conflito, mas presença de direção. Um fogo que não consome, mas aquece. E esse fogo atrai. As pessoas ao redor percebem, mesmo sem compreender. Algo mudou, algo se desprendeu. É nesse ponto que o canto espiritual deixa de ser apenas um exercício pessoal e se torna testemunho. Porque a alma curada canta de outro jeito, ora de outro jeito, vive de outro jeito. Ela não precisa mais se proteger com dureza, nem se afirmar com argumentos. O Espírito já testifica o seu interior. Ela pertence. Ela foi selada. Ela é morada. E sua voz agora é extensão da voz divina. Essa transformação gera um efeito silencioso e profundo. Os padrões repetitivos que antes sabotavam a caminhada espiritual começam a cair por terra. Aquelas promessas feitas por medo, os compromissos inconscientes com a escassez, as repetições emocionais herdadas dos antepassados, tudo isso começa a ser dissolvido. Porque onde o espírito se move, ele também renova. Ele quebra ciclos, redefine vínculos, reescreve narrativas internas. E o mais poderoso é que isso não acontece por esforço. Não é um mérito conquistado por quem ora mais forte ou jejua mais tempo. É graça, é dom, é derramar. O falar em línguas não é uma fórmula mágica, mas uma abertura radical. Um grito que se transforma em cântico, porque a alma, finalmente, parou de lutar para controlar e começar a fluir com o Espírito. A libertação não vem com respostas, mas com rendição. E essa rendição tem som. Um som que nem sempre será compreendido por quem ouve de fora, mas que será perfeitamente conhecido por quem ouve de dentro. Porque no fundo da alma, todo ser humano anseia por uma linguagem que o conecte com o eterno. Uma linguagem que transcenda traumas, idiomas, tempo e cultura. Uma linguagem que só o Espírito conhece. E ele nos concede essa linguagem quando paramos de resistir. No fim, a oração em línguas é a oração da parte de nós que ainda lembra do céu, que não desaprendeu o idioma da comunhão, que ainda sabe que fomos criados para cantar, não para o mundo, não para o ego, mas para o Deus que habita no silêncio entre uma sílaba e outra. E assim, o canto em línguas se torna uma ponte entre o caos interno e a ordem divina. A alma, antes dividida entre o desejo de se entregar e o medo de ser despedaçada,
encontra um caminho de reconciliação, porque a linguagem do Espírito não exige que se entenda para que se pertença. Ela convida, ela envolve, ela cura, tudo ao mesmo tempo. E nesse mover misterioso, a pessoa começa a entender que ser cheia do Espírito não é um estado de êxtase constante, mas uma vida onde o sagrado habita o comum. A presença de Deus, por meio desse dom, não se limita ao momento do louvor ou da oração pública. Ela começa a invadir a rotina. A oração em línguas continua no fundo da consciência, mesmo quando o corpo está em silêncio. É como se o espírito tivesse aprendido a respirar por conta própria. O coração ora mesmo quando os lábios se calam. O campo do inconsciente, outrora tomado por vozes de autossabotagem, agora ressoa com cânticos ocultos de libertação. É nesse nível que se percebe a profundidade do dom. Ele não serve apenas para fortalecer o crente em sua caminhada espiritual, mas para desprogramar as mentiras que sustentavam seu sofrimento. O Espírito, ao orar através de nós, toca regiões que nem mesmo a terapia alcança. Ele fala com partes esquecidas da alma que nenhum outro ouvido humano conseguiria escutar. E ele fala com compaixão, não acusa, não exige, apenas cura. Nesse ponto, ocorre algo ainda mais transformador: o perdão. Não o perdão ensinado como um mandamento seco, mas o perdão como um fruto inevitável da presença de Deus. Quem canta em línguas com sinceridade começa a sentir, de forma natural, a quebra das correntes emocionais que mantinham vivos ressentimentos antigos. A mágoa perde o sabor, o desejo de vingança desaparece, porque não há mais espaço para trevas no lugar onde o Espírito canta. Esse é um dos grandes paradoxos do dom de línguas. Quanto mais estranho ao entendimento humano, mais íntimo ao coração de Deus. Ele desarma o ego sem humilhar. Ele expõe sem envergonhar. Ele transforma sem fazer alarde. E quem vive esse dom de forma constante e humilde se torna, pouco a pouco, um espelho de Cristo. Não porque copia suas atitudes, mas porque compartilha do mesmo Espírito. Mas não é fácil. Cantar em línguas é também enfrentar as sombras que tentam silenciar o som. É desafiar o orgulho que diz: "Isso não faz sentido". É atravessar o medo do ridículo, do julgamento, do erro. É permitir que o Espírito use a voz. Essa mesma voz que um dia foi calada pela vergonha, pelo abuso, pela insegurança, para glorificar o Deus que restaura todas as coisas. E quando isso acontece, a vida muda de tonalidade. Não há mais divisão entre o sagrado e o secular. A pessoa que ora em línguas começa a viver em estado de adoração. Tudo se torna altar, tudo se torna oferta. A própria existência vira cântico. Um cântico que ninguém mais precisa entender, porque ele não é para os homens, ele é para o céu. É um retorno à essência, à pureza original, à voz que Adão perdeu e que em Cristo foi restaurada. Esse retorno silencioso e poderoso redefine a identidade. A pessoa já não se vê como alguém buscando aprovação, mas como alguém já aceito, já amado, já cheio. Não há mais ansiedade por pertencer. A alma pertence. E o Espírito testifica isso repetidamente a cada gemido, a cada sílaba, a cada palavra que escapa da boca sem que a mente interfira.
A oração em línguas, então, se torna o selo da reconciliação entre o espírito humano e o Espírito de Deus. Uma dança entre o finito e o eterno. Uma melodia que começa no interior e reverbera até os confins do céu. E quando essa melodia reverbera nos céus, ela retorna transformada, não como eco, mas como resposta. O Espírito que habita intercede com gemidos inexprimíveis, e essa intercessão não se perde no vácuo. Ela toca realidades, move atmosferas, destrava promessas. A oração em línguas se revela, então, como uma linguagem de guerra espiritual e, ao mesmo tempo, um idioma de intimidade. Guerra contra as fortalezas que se erguem no interior e intimidade com o Deus que habita no mais profundo do ser. O indivíduo, agora enraizado com uma nova identidade, começa a experimentar a autoridade que provém da filiação. A oração em línguas o posiciona espiritualmente como alguém que não apenas fala com Deus, mas que fala a partir de Deus. Essa diferença é crucial. Falar com Deus pode ainda carregar vestígios de separação. Falar a partir de Deus é orar com a consciência de que se está dentro dele, unido por laços inquebráveis de espírito e verdade. Nesse ponto, o ser humano se liberta da prisão da autoimagem. Não é mais definido por aquilo que faz, pelos papéis que ocupa, nem pelas feridas que carrega. Ele é o que Deus diz que ele é, e mais nada. A voz que canta em línguas é a voz dessa verdade que brota sem maquiagem, sem justificativas, sem méritos humanos. É pureza encarnada, é fragilidade redimida. Psicologicamente, esse estágio se manifesta como um descolamento das velhas narrativas de inferioridade ou superioridade. O ego, antes carente de reconhecimento, agora é exposto à luz do espírito e compreende sua limitação. Mas, ao invés de se sentir humilhado, se sente acolhido. Essa é a verdadeira humildade. Saber-se pequeno sem se sentir rejeitado. É o Espírito que dá essa segurança. E ele a derrama no alto da entrega vocal, no sopro da língua desconhecida, no gemido santo. Esse dom, então, atua como uma recalibração interior. A pessoa começa a discernir melhor seus próprios pensamentos, seus desejos, seus impulsos. Não porque adquiriu mais autocontrole, mas porque passou a viver em comunhão com o controle do espírito. As tentações continuam existindo, as dores não desaparecem, mas agora há um canto permanente que sustenta, consola e direciona. E isso não se aprende com livros, nem se ensina com técnicas. Isso se recebe, se vive, se permite. É dom, é graça, é visitação contínua. E o mais impressionante é que quanto mais se ora em línguas, mais o coração se alinha à intercessão do próprio Cristo, que vive para interceder pelos seus. Nesse alinhamento, o passado perde o direito de definir o futuro. As palavras ditas por feridos deixam de ecoar como sentenças. A voz de Deus torna-se mais forte do que qualquer acusação interna. Falar em línguas é, portanto, o som da liberdade interior. É o desabrochar da alma que já não tem medo de ser vista. É a reconciliação entre o sagrado e o humano. É o Espírito Santo fazendo morada, não apenas como hóspede, mas como senhor da casa. E nessa casa, ele canta, ele dança, ele intercede, ele transforma. E à medida que essa habitação se firma, os frutos começam a se manifestar. Frutos de paz em meio ao caos,
frutos de coragem, onde antes havia timidez, frutos de mansidão, onde antes o orgulho imperava. Tudo isso sem esforço forçado, sem estratégias de auto-aperfeiçoamento. A oração em línguas faz o que palavras humanas jamais fariam. Ela edifica o templo interior de forma silenciosa e irreversível. No fim, o cântico espiritual é um sinal de que a alma voltou para casa, um sinal de que a promessa foi recebida, de que o selo do Espírito é real, vivo, ativo. E aquele que canta assim já não precisa de aplausos, nem de explicações, porque encontrou no som inexplicável do Espírito a resposta mais profunda de todas as perguntas: quem ele é em Deus? A pessoa que conhece o seu valor em Cristo não se curva mais às narrativas do medo, nem às prisões da vergonha. Ela canta, mesmo em silêncio, porque sabe que carrega dentro de si o som da eternidade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.